Capítulo 14. A corrente Rio Negro. Estima-se a área do globo terrestre ocupada pelas águas em 3.832.558 milímetros quadrados, ou seja, mais de 38 milhões de hectares. Essa massa líquida compreende 2.250 milhões de milhas cúbicas, e formaria uma esfera com um diâmetro de 60 léguas, cujo peso seria de 3 quintilhões de toneladas. Para termos noção desse número, não podemos esquecer que o quintilhão está para o bilhão assim como o bilhão está para a unidade, isto é, que há tantos bilhões no quintilhão quanto unidades no bilhão. Durante as eras geológicas, a idade do fogo sucedeu-se à idade da água. A princípio, o oceano foi universal. Em seguida, gradativamente, durante as eras silurianas, picos de montanhas surgiram, ilhas emergiram, desapareceram sob dilúvios parciais, despontaram novamente, soldaram-se, formaram continentes, e, por fim, as terras assentaram-se geograficamente tais como as vemos. O sólido tomara do líquido uma área de 37.657 milhas quadradas, ou seja, 12.916 milhões de hectares. A configuração dos continentes permite dividir as águas em 5 grandes oceanos, o glacial Ártico, o glacial Antártico, o Índico, o Atlântico e o Pacífico. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul entre os 2 círculos polares e de oeste a leste entre a Ásia e a América, por uma extensão de 45 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares, suas correntes são largas e lentas, suas marés, fracas, suas chuvas, abundantes. Assim era o oceano que o destino me fadava a percorrer nas circunstâncias mais estranhas. Professor, disse-me o capitão Nemo, se for de seu agrado, mediremos nossa posição exata e estabeleceremos o ponto de partida desta viagem. Faltam 15 minutos para o meio-dia. Vamos à superfície. O capitão apertou 3 vezes o botão de uma campainha elétrica. As válvulas começaram a expulsar a água dos reservatórios, o ponteiro do manômetro acompanhou, pelas diferentes pressões, o movimento ascensional do Nautilus até ele se imobilizar. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escada central que desemboca na plataforma, escalei os degraus metálicos, e pelas escotilhas abertas, alcancei o teto do Nautilus. A plataforma emergia apenas 80 centímetros fora d'água. A popa e a proa do Nautilus apresentavam aquela disposição fusiforme que o tornava comparável a um longo charuto. Observei que suas placas de ferro, ligeiramente imbricadas, assemelhavam-se às escamas que revestem o corpo dos grandes répteis terrestres. Estava então explicado por que, mesmo com os melhores binóculos, aquela embarcação sempre fora considerada um animal marinho. Próximo ao centro da plataforma, o escaler, semi-embutido no casco da embarcação, formava uma ligeira protuberância. Na proa e na popa erguiam-se 2 cabines de pouca altura, com as paredes inclinadas e parcialmente fechadas por grossos vidros lenticulares, em uma, destinada ao timoneiro que dirigia o Nautilus, a outra, onde se alojava o poderoso farol elétrico que iluminava a sua rota. O mar estava magnífico, o céu, imaculado. O longo veículo mal sentia as amplas oscilações do oceano. Um vento leste enrugava a superfície das águas. O horizonte, livre das nuvens, prestava-se às melhores observações. Nada tínhamos à vista. Nenhum escolho, nenhum recife. A Abraham Lincoln sumira. Restava apenas a imensidão deserta. Equipado com seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do Sol para determinar sua latitude. Esperou alguns minutos até que o astro viesse a florar a franja do horizonte. Enquanto observava, nenhum músculo seu estremecia e o instrumento não teria ficado mais imóvel num punho de mármore. Meio-dia, disse ele. Professor, quando quiser. Lancei um último olhar para aquele mar amarelado pelos aterros japoneses, e desci novamente ao grande salão. Ali, o capitão estabeleceu o prumo e calculou cronometricamente sua longitude, que controlou por precedentes observações de ângulos horários. Professor Aronnax, comunicou, estamos a 137 graus e 15 minutos de longitude a oeste. De que meridiano? Perguntei de pronto, esperando que a resposta do capitão talvez me esclarecesse acerca de sua nacionalidade. Professor, tenho diversos cronômetros, acertados pelos meridianos de Paris, Greenwich e Washington. Porém, em sua homenagem, usarei o de Paris. Resposta que não me disse nada. Inclinei-me e o comandante prosseguiu. 37 graus e 15 minutos de longitude, a oeste do meridiano de Paris, e 30 graus e 7 minutos de latitude norte, isto é, a aproximadamente 300 milhas das costas do Japão. Estamos em 8 de novembro,
e ao meio-dia largaremos para nossa viagem de exploração submarina. Deus nos proteja! Respondi. E agora, professor, acrescentou o capitão, deixe-o com seus estudos. Dei ordens para seguirmos para Nordeste a uma profundidade de 50 metros. Aqui estão mapas de grande escala, onde poderá acompanhar a rota. O salão está à sua disposição e peço-lhe licença para me retirar. O capitão Nemo cumprimentou-me. Fiquei a sós, absorto em meus pensamentos, todos eles relativos ao comandante do Nautilus. Saberia um dia a nação a que pertencia aquele homem estranho, que se vangloriava de não pertencer a nação nenhuma? Quem teria provocado o ódio que ele votará à humanidade, ódio que talvez buscasse vinganças terríveis? Seria ele um daqueles cientistas obscuros, um daqueles gênios maltratados, segundo a expressão de Conselho, um Galileu moderno, ou um homem de ciência como o americano Maury, que teve a carreira ceifada por revoluções políticas? Ainda não podia dizê-lo. O acaso acabava de me lançar a bordo de sua embarcação, ele tinha minha vida nas mãos e me recebia fria, mas hospitaleiramente. Por outro lado, nunca aceitou a mão que eu lhe estendia. Nunca estendera-me a sua. Permaneci uma hora inteira mergulhado nessas reflexões, tentando desvendar aquele mistério que tanto interesse tinha para mim. Em seguida concentrei-me no vasto planisfério aberto sobre a mesa e pousei o dedo exatamente no ponto onde se cruzavam a longitude e a latitude observadas. O mar, como os continentes, tem seus rios. São correntes singulares, detectáveis por sua temperatura e cor, e das quais a mais notável é conhecida como a corrente do Golfo. A ciência identificou a rota de 5 correntes principais no globo em uma, no Atlântico Norte, uma segunda no Atlântico Sul, uma terceira no Pacífico Norte, uma quarta no Pacífico Sul, e uma quinta no Oceano Índico Sul. É inclusive provável ter existido uma sexta corrente no Oceano Índico Norte, quando os mares Cáspio e Aral, reunidos aos grandes lagos da Ásia, formavam apenas uma única e mesma extensão de água. Pois justamente no ponto indicado no planisfério passava uma dessas correntes, a Kuroshio dos japoneses, a Rio Negro, que, partindo do Golfo de Bengala, onde é aquecido pelos raios perpendiculares do Sol dos trópicos, atravessa o Estreito de Malaca, percorre a costa da Ásia e faz uma curva no Pacífico Norte até as Ilhas Aleutas, carreando troncos de canforeiros, além de outros produtos nativos, e contrastando nitidamente, pelo índigo de suas águas quentes, com as ondas do oceano. Era nessa corrente que o Nautilus entraria. Percorria com o olhar, vi que se perdia na imensidão do Pacífico, arrastando-me junto com ela, quando Ned Land e Conselho apareceram à porta do salão. Meus 2 bons companheiros não acreditavam nas maravilhas acumuladas à sua frente. Onde estamos? Onde estamos? Exclamou o canadense. No Museu de Quebec? Com a licença do patrão, replicou Conselho, parece o Palácio de Sommerard. Amigos, respondi, fazendo um sinal para que entrassem, vocês não estão nem no Canadá nem na França, mas a bordo do Nautilus, e a 50 metros abaixo do nível do mar. Sou obrigado a acreditar no patrão, uma vez que o patrão afirma, mas, francamente, este salão é feito para assombrar até mesmo um flamengo como eu. Assombre-se então, amigo, e preste atenção, pois o que não falta aqui é trabalho para um classificador do seu calibre. Conselho não precisava de meu estímulo. O bom rapaz, debruçado sobre as vitrines, já murmurava palavras da língua dos naturalistas, em classe dos gastrópodes, família dos bucinídeos, gênero das porcelanas, espécie Ciproa madagascarensis etc. Enquanto isso, Ned Land, nem um pouco conquiliólogo, interrogava-me sobre minha entrevista com o capitão Nemo. Eu descobrira quem ele era, de onde vinha, aonde ia, a que profundezas nos arrastava. Enfim, 1000 perguntas que não me deixavam tempo de responder. Contei-lhe tudo o que sabia, ou melhor, tudo o que não sabia, e perguntei o que ele ouvira, por sua vez. Não ouvi nada, não vi nada. Respondeu o canadense. Nem sequer percebi a tripulação deste navio. Por acaso seria elétrica também? Elétrica? Com 1000 arpões. Não é o que parece? Mas e o senhor, professor Aronnax, insistiu Ned Land, que não recuava com facilidade, consegue me dizer quantos homens há a bordo? 10, 20, 50, 100? Não saberia responder, mestre Land. Mas, creia-me, abandone temporariamente a ideia de apoderar-se ou fugir do Nautilus. Esta embarcação é uma das obras-primas da indústria moderna, e eu lamentaria não tê-la conhecido.
Muita gente aceitaria a situação que nos é proporcionada, nem que fosse para passear em meio a essas maravilhas. Portanto, modere-se, e tratemos de ver o que acontece à nossa volta. Ver! Exclamou o arpoador. Mas não vemos nada, não veremos nada aqui nesta prisão de aço. Avançamos, navegamos às cegas. Ned Land não terminara de pronunciar essas palavras quando fomos subitamente mergulhados na escuridão, uma escuridão total. O teto luminoso se apagou, e de forma tão abrupta que meus olhos sentiram uma espécie de dor, análoga à produzida pela passagem contrária, das profundas trevas à luz mais ofuscante. Emudecemos, paralisados, sem cogitar a surpresa, agradável ou desagradável, que nos aguardava. Escotilhas corriam nos flancos do Nautilus. É o fim do fim, disse Ned Land. Ordem das hidromedusas, murmurou o conselho. Subitamente, o dia voltou a adentrar o salão através de duas aberturas oblongas, revelando as massas líquidas intensamente iluminadas pelas irradiações elétricas. Duas placas de cristal nos separavam do mar. Tremi ao pensar que a frágil parede pudesse rachar, mas esta era arrimada por robustas armações de cobre, que lhe davam uma resistência praticamente infinita. O mar oferecia uma visibilidade perfeita, num raio de 1 milha em torno do Nautilus. Que espetáculo! Quem poderia descrevê-lo? Quem seria capaz de pintar os efeitos da luz através daqueles tapetes translúcidos, ou a delicadeza de suas gradações sucessivas, até as camadas inferiores e superiores do oceano? Conhecemos o aspecto diáfano do mar. Sabemos que sua cristalinidade é maior que a da água de mina. As substâncias minerais e orgânicas, que ele mantém em suspensão, chegam inclusive a aumentar sua transparência. Em certas partes do oceano, nas Antilhas, vê-se com surpreendente nitidez o leito de areia a 145 metros abaixo da linha d'água, e a força de penetração dos raios solares parece deter-se a uma profundidade de apenas 300 metros. Porém, no meio fluido percorrido pelo Nautilus, a cintilação elétrica produzia-se no seio das próprias ondas. Não era mais água luminosa, mas luz líquida. A admitirmos a hipótese de Rembert, que acredita numa iluminação fosforescente dos fundos submarinos, a natureza certamente reservou para os habitantes do mar um de seus mais prodigiosos espetáculos, o qual me era dado contemplar pelos 1000 jogos de luz. De ambos os lados, eu dispunha de uma janela aberta para esses abismos inexplorados. O salão escuro realçava a claridade externa, e observávamos como se aquele puro cristal fosse o vidro de um imenso aquário. O Nautilus parecia imóvel, pois faltavam-nos pontos de referência. Às vezes, entretanto, as linhas de água, rasgadas por seu beque, corriam diante de nossos olhares a uma velocidade inaudita. Maravilhados diante daquelas vitrines, nenhum de nós rompia o silêncio de estupefação, quando o conselho saiu-se com esta. Não queria ver, amigo Ned? Pois bem, está vendo. Curioso. Curioso. Reagia o canadense, que, esquecendo-se dos rompantes e dos planos de evasão, quedava-se embasbacado. E viria gente de longe admirar o espetáculo. Ah, exclamei, compreendo a vida desse homem. Ele criou um mundo à parte, monopolizando para seu regalo as mais assombrosas maravilhas. Mas e os peixes? Observou o canadense. Não vejo peixes. Que diferença isso faz para você, amigo Ned? Desafiou o conselho. Você não os conhece mesmo. Eu. Um pescador. Indignou-se Ned Land. E uma discussão sobre o assunto teve início entre os dois amigos, pois, se ambos eram versados em peixes, cada um era à sua maneira bem peculiar. Todo mundo sabe que os peixes formam a quarta e última classe do ramo dos vertebrados. Foram definidos bastante razoavelmente invertebrados com circulação dupla e sangue frio, que respiram por brânquias e vivem na água. Compõem duas séries distintas, a série dos peixes ósseos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é feita de vértebras ósseas, e os peixes cartilaginosos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é formada por vértebras cartilaginosas. O canadense talvez conhecesse essa distinção, mas Conselho sabia muito mais que isso e, agora que era amigo de Ned, julgava inadmissível que este fosse menos instruído do que ele. Disse-lhe então: Amigo Ned, você é um matador de peixes, um pescador fora de série. Apesar de ter fisgado inúmeros desses interessantes animais, aposto que não saberia como classificá-los. Pois sei, respondeu seriamente o arpoador.
Os peixes são classificados em peixes comestíveis e não comestíveis. Eis a distinção típica do glutão, respondeu o conselho. Mas saberia me dizer a diferença que há entre peixes ósseos e cartilaginosos? Até aí eu vou. E quanto à subdivisão dessas duas grandes classes? Nem desconfio, respondeu o canadense. Pois bem, amigo Ned, escute e decore. Os peixes ósseos subdividem-se em 6 ordens, em primo, os acantopterídeos, cuja maxila superior é completa e móvel, e cujas brânquias ostentam a forma de um pente. Essa ordem compreende 15 famílias, isto é, 3/4 dos peixes conhecidos. Exemplo, na perca comum. Uma iguaria, respondeu Ned Land. Segundo, prosseguiu o conselho, os abdominais, que têm as nadadeiras ventrais penduradas sob o abdômen e atrás das peitorais, em vez de soldadas aos ossos da espádua, ordem que se divide em 5 famílias e que compreende a maior parte dos peixes de água doce. Exemplos, na carpa e o lúcio. Grande coisa! Desdenhou o canadense. Peixes de água doce. Tertil, disse conselho, os subbraquiais, cujas nadadeiras ventrais despontam das peitorais, juntando-se logo em seguida aos ossos da espádua. Essa ordem engloba 4 famílias. Exemplos, empatruças, rodovalhos, linguados, barbos, solhas etc. Excelente! Excelente! Exclamava o arpoador, que não queria considerar os peixes senão do ponto de vista culinário. Quarto, prosseguiu o conselho, sem desarmar-se, os ápodos, com corpo alongado, desprovidos de nadadeiras ventrais, e recobertos por uma pele grossa e quase sempre viscosa, ordem que compreende uma única família. Exemplos, a enguia e o gimnoto. Medíocre. Medíocre. Respondeu Ned Land. Quinto, disse conselho, os lofobrânquios, que têm maxilas completas e livres, mas cujas brânquias são formadas por pequenos pompons, dispostos aos pares ao longo dos arcos branquiais. Essa ordem compreende apenas uma família. Tipo, os hipocampos ou cavalos marinhos e os pégasos dragões. Mal. Mal. Replicou o arpoador. Sexto, enfim, disse conselho, os plectógnatos, cujo osso maxilar solda-se no flanco da intermaxila que forma a mandíbula, e cuja arcada palatina encaixa-se por sutura com o crânio, o que a torna imóvel, ordem que carece de autênticas nadadeiras ventrais e se compõe de 2 famílias. Exemplos, os tetrodontes e os peixes-lua. Bons para estragarem uma caldeirada! Exclamou o canadense. Entendeu, amigo Ned? Perguntou o sábio conselho. Nadinha de nada, amigo conselho, respondeu o arpoador. Mas continue, pois você é deveras interessante. Quanto aos peixes cartilaginosos, prosseguiu imperturbavelmente conselho, compreendem apenas 3 ordens. Melhor assim, fez Ned. Primo, os ciclóstomos, cujas maxilas cravam-se num aro móvel e cujas brânquias respiram através de numerosos orifícios. Essa ordem compreende uma única família. Exemplo, em a lampreia. Melhor ser amigo dela, recomendou Ned Land. Segundo, os celáqueos, com brânquias semelhantes às dos ciclóstomos, mas cuja maxila inferior é móvel. Essa ordem, que é a mais importante da classe, compreende 2 famílias. Tipos, na raia e os esqualos. O quê? Exclamou Ned. Raias e tubarões na mesma ordem. Pois bem, amigo conselho, no interesse das raias, não aconselho a colocá-los juntos no mesmo aquário. Tertil, respondeu conselho, os estuarinos, cujas brânquias são abertas, quase sempre, por uma única fenda dotada de um opérculo, ordem que compreende 4 gêneros, em tipo, o esturjão. Ah, amigo conselho, você guardou o melhor para o in, pelo menos do meu ponto de vista. E isso é tudo? Sim, caro Ned, respondeu conselho, mas veja que, sabendo isso, ainda não sabemos nada, pois as famílias subdividem-se em gêneros, subgêneros, espécies, variedades. Veja, amigo conselho, disse o arpoador, debruçando-se sobre o vidro da escotilha, um desfile de raridades. Sim, peixes! Exclamou o conselho. É como se estivéssemos admirando um aquário. Não, discordei, pois um aquário não passa de uma gaiola, e esses peixes são livres como um passarinho nos ares. Pois bem, amigo conselho, os nomes, os nomes. Pedia Ned Land. Disso, respondeu o conselho, não sou capaz.
É da alçada do patrão. E, com efeito, o bom rapaz, classificador maníaco, não era um naturalista, e não sei se teria distinguido um atum de uma cavala. Resumindo, o oposto do canadense, que nomeava todos aqueles peixes sem titubear. Um peixe-porco, eu dizia. E um peixe-porco chinês. Acrescentava Ned Land. Gênero dos balistas, família dos esclerodérmicos, ordem dos plectógnatos, murmurava Conselho. Creiam-me, juntando os dois, Ned e Conselho teriam dado um eminente naturalista. O canadense não se enganara. Um cardume de peixes porcos, com corpo estufado, pele granulosa, equipados com um esporão na barbatana dorsal, brincava em torno do Nautilus, agitando as 4 fileiras de espinhos que se eriçam de ambos os lados de sua cauda. Nada mais admirável que seu revestimento, cinzento por cima, branco por baixo, cujas manchas douradas tremeluziam no escuro remanso das ondas. Entre eles, bailavam raias, como toalhas ao vento, e, para minha grande alegria, entre elas identifiquei a raia chinesa, amarelada em cima, rosa claro no ventre, dotada de 3 esporões atrás do olho, espécie rara e mesmo questionável no tempo de Lacépede, que nunca vira senão numa coletânea de desenhos japoneses. Durante 2 horas, o Nautilus foi escoltado por um infindável exército aquático. Em meio às suas brincadeiras e piruetas, enquanto rivalizavam em beleza, brilho e velocidade, distingui o bodião verde, o salmonete da vasa, marcado por uma dupla risca preta, o góbio eleutrídeo, com a cauda arredondada, branco com uma mancha roxa nas costas, a escombrida japonesa, admirável alcoviteira desses mares, com o corpo azul e a cabeça prateada, reluzentes azulinos, cujo nome dispensa qualquer descrição, esparídeos listrados, com nadadeiras alternadas em azul e amarelo, esparídeos agaloados, condecorados com uma faixa preta na caudal, moutros, igualmente espartilhados, com 6 cinturões, aulóstomos, verdadeiras bocas em bisel, ou galinholas marinhas, dos quais alguns espécimes alcançavam 1 metro de comprimento, salamandras do Japão, moreias equinoides, serpentes de 2 metros, olhos inquietos e pequenos, dentes serrilhados etc. Nosso assombro não tinha limites. Nossas interjeições não se esgotavam. Ned nomeava os peixes, Conselho classificava-os, e eu me extasiava diante da graciosidade de seus meneios e da beleza de suas formas. Jamais me fora dado flagrar aqueles animais vivos, e livres, em seu elemento natural. Não citarei todas as variedades que passaram assim diante de nossos olhos deslumbrados, a imensa coleção dos mares do Japão e da China. Mais numerosos que as aves no ar e deserto atraídos pela irradiação elétrica, todos aqueles peixes vinham nos visitar. Subitamente, as escotilhas metálicas se fecharam e o dia raiou no salão, pondo-em a encantadora visão. Ainda assim, continuei a sonhar, até o momento em que meus olhares detiveram-se nos instrumentos pendurados nas paredes. A bússola continuava a apontar para nordeste, o manômetro indicava uma pressão de 5 atmosferas, o que correspondia a uma profundidade de 50 metros, e a barquilha elétrica registrava um avanço de 15 milhas por hora. Eu esperava o capitão Nemo, mas ele não apareceu. O relógio marcava 5 horas. Ned Land e Conselho retornaram à sua cabine e eu ao meu quarto, onde encontrei o jantar servido. Constava de sopa de tartaruga feita com as mais delicadas tartarugas de pente, um salmonete de carne branca, rija e folheada, cujo fígado, preparado à parte, resultou num manjar delicioso, e filés de carne de peixe anjo real, mais saborosa, a meu ver, que a do salmão. Passei a noite a ler, escrever, pensar. Logo, vencido pelo sono, deitei em meu colchão de zoster e dormi profundamente, enquanto o Nautilus deslizava através da rápida corrente Rio Negro.